Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Nelson Leme e vamos resolver a questão 142 do Enem 2021 Prova Azul. A questão diz: o organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais, mas antes de continuar, vamos lembrar que a dica para toda prova que tem um enunciado relativamente tipo do Enem, ou qualquer enunciado, convém você, nas linhas finais, olhar qual é a pergunta. Vamos ver aqui nesse retângulo vermelho destacado qual é a pergunta. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo esta é a pergunta. Quando você faz a leitura, você já percebe que ele quer saber a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada. Então diz, pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um desses dardos no alvo. Então vamos destacar isso aqui que é importante. Numa rodada, o jogador lança 3 dardos e só pontua caso acerte pelo menos um desses dardos no alvo. Continuando, o organizador considera que, em média, os jogadores têm em cada lançamento meio de probabilidade de acertar um dardo no alvo. Então, em cada lançamento, ou seja, num lançamento, a probabilidade de acertar o dado no alvo é meio. Vamos destacar também isso aqui. Cada lançamento, a probabilidade é meio de acertar um dardo no alvo. Continuando, a fim de tornar o jogo mais atrativo, ele planeja mudar as regras, de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9 sobre 10. Se a probabilidade é 9 sobre 10, ele quer aumentar, seja superior a 9 sobre 10, tá certo? Então vamos destacar aqui o seguinte, anotar que a probabilidade de acertar um dardo no alvo é 1 sobre 2, que está anotado aqui. Mas lembra que 1 sobre 2 é sempre bom você ter uma ideia de o que é em termos de percentual. Por que meio é igual a 50% de probabilidade? Porque você tem que, a ideia é tornar sempre o denominador igual a 100. Como é que eu faço? Multiplica por 50 para dar 100 embaixo, mas tem que multiplicar por 50 em cima. 50 vezes 1 é 50, em cima, 50 vezes 2 é 100. 50 por 100, 50 sobre 100, é o famoso 50 por 100, 50%. Depois também, olha aqui, um jogador numa rodada, né? Numa rodada, atualmente são 3 lançamentos, a probabilidade ele quer que seja, vai mudar as regras, vai ser superior a 9 sobre 10. Planeja mudar as regras. Vamos então anotar isso aqui. A probabilidade de pontuar uma rodada em 3 lançamentos, atualmente ele sabe que é 9 sobre 10, mas quer que seja maior. Então vamos colocar aqui, a probabilidade tem que ser maior ou igual a 9 sobre 10. Mas 9 sobre 10 é o famoso 90%, para dar uma ideia legal de probabilidade. Olha, 9 sobre 10, para transformar o 10 embaixo em 100, é só você multiplicar por 10 o numerador e também por 10 o denominador. 90 sobre 100 é o famoso 90%. Pessoal, faça uma, duas, três, 4 leituras, consulte as suas anotações, os teus conhecimentos de probabilidade. Nós voltamos em seguida com a resolução. Vamos lá. O organizador quer que a probabilidade de pontuar em uma rodada seja maior do que 90%. E a pergunta do problema, vamos lembrar que é o comando da questão, ele quer saber qual a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo. A probabilidade tem que ser maior ou igual a 90%.
Lembrando que 90% é o 9 sobre 10 lá da questão, tá certo? Bem, se eu quero que a probabilidade de pontuar seja maior que 90%, costuma-se usar nesse caso, e também em casos semelhantes, se você quer o complementar. Então, você usa esse conceito aqui, ó. A probabilidade de não pontuar em uma rodada é a probabilidade complementar. Assim, ó, pontuar, digamos, igual a 90%, mas eu quero aumentar. Então, eu vou calcular a probabilidade de não pontuar, que é o complementar. O complementar de pontuar é você colocar não na frente da palavra pontuar. Então, não pontuar é o complemento para 100%. Qual é o complemento de 90% em relação a 100%? 100%. 100% tira 90%, o complemento não pontuar é igual a 10%. Sempre lembrando que o 10% eu posso escrever assim, ó, 10 sobre 100, cancela um zero em cima, um zero embaixo, vai dar 1 sobre 10. Então, probabilidade de pontuar, que é atualmente 90%, eu quero que seja maior. Para que seja maior, eu vou calcular o de não pontuar, que no caso é o complemento, 10%. E pensa bem, para aumentar pontuar, significa o quê? Um caso real, assim, de um time muito bom, qual a probabilidade dele ganhar num certo campeonato? As apostas dizem que a probabilidade de ganhar é 90%. Mas eu quero aumentar. Então, por alguma razão, colocando um jogador melhor, alguma coisa desse tipo assim, aumenta a probabilidade para, digamos, 93%. Se aumenta 3% aqui, diminui 3% aqui embaixo. Então, a de não pontuar é 7. É o complemento. A probabilidade do time ganhar aumentando para 93, a de não ganhar, cai para 7%, sendo que a soma dos dois sempre dá 100%. Então, observe bem aqui esta análise. Aumentando a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada, atualmente são 3. Se aumentar para 4, para 5, aumenta a probabilidade de pontuar e diminui a probabilidade de não pontuar. E justamente o que eu quero. Eu quero que a probabilidade de não pontuar caia de 10% atuais, que já é um atrativo para um jogador, mas ele quer que o organizador quer que seja mais atrativo ainda. Então a probabilidade será, ele quer que seja menor do que 10%. Vamos fazer esse cálculo então aqui, ó. Vamos calcular a probabilidade de não pontuar tem que ser menor do que 1 sobre 10. Vamos fazer esse cálculo. Atualmente você tem 3 lançamentos de dardos. Então eu tenho aqui, ó, lançamento com 3 dardos. Eu tenho o primeiro lançamento, você lança o primeiro dardo, vê o resultado, e o segundo lançamento do dardo e o terceiro lançamento de dardo. Eu quero que seja menor que 1 sobre 10. Qual é a probabilidade de um lançamento de dardo de errar? Porque para não pontuar, você tem que errar o primeiro lançamento tem que ser não pode ser e errar também o segundo lançamento e também errar o terceiro. Essa é a lógica matemática. Mas se você falar, vamos estudar lógica matemática, é difícil, só que você usa a lógica matemática no seu dia a dia. Por exemplo, aqui, um jogador sabe que para ele não pontuar, ele tem que errar os 3. Agora, para pontuar, basta acertar 1, segundo as regras do jogo. Acertando 1 no alvo, ele vai pontuar. Então, como eu quero diminuir a probabilidade de não pontuar, correto? Eu quero que ela seja menor que 1 sobre 10. Vamos ver primeiro a situação atual. Lança um dardo. Qual é a probabilidade de errar? Note bem que a probabilidade de errar é a mesma coisa que a de acertar. Procure no seu enunciado, foi dito lá, a probabilidade de acertar um dardo no alvo é meio. O meio, que é 0,5, que é 50%. Isso aqui é 50%. Agora, a probabilidade de acertar ou não acertar, que é errar, é a mesma coisa. É a chamada probabilidade complementar. Então, acertar ou não acertar são probabilidades complementares. Se de acertar é 50,
de errar é o complemento para 100, portanto também é 50%. Vamos então aí, ó. Eu coloco então meio a probabilidade de errar o primeiro lançamento. Vai para o segundo, para não pontuar tem que errar também. Erra o primeiro e erra o segundo. E o e não é ou, hein? Tem que ser e. É traduzido na matemática, na combinatória, como uma multiplicação. Erra o primeiro lançamento, dá meio de probabilidade. Erra o segundo lançamento, dá meio de probabilidade. Erra também o terceiro, erra os três, dá meio de probabilidade. A probabilidade de não pontuar com 3 dardos é meio, que multiplica meio, que multiplica meio, multiplica os denominadores, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 1 vezes 1 vezes 1, numerador vai dar 1. 1 oitavo. 1 oitavo é menor do que 1 sobre 10? Não. 1 oitavo é um número maior que 1 sobre 10, correto? Se os dois numeradores são iguais, a que tiver o menor denominador vai dar um número maior, correto? 1 dividido por 8, pode usar a calculadora se quiser, para aprender fica fácil. Ó. 1 dividido por 8 vai dar 0,125 na calculadora. 1 dividido por 10 vai dar 0,1 ou 0,100. Então 0,125 é maior que 0,100. Então não satisfaz. Eu quero que a probabilidade de não pontuar seja menor que 1 sobre 10. Vamos agora para 4 dardos. Aumentar a quantidade, porque assim, aumentando a quantidade, vai diminuir a probabilidade de não pontuar. Você tem mais chance de pontuar, aumentando a quantidade de dardos. 4 dardos. Semelhante ao anterior, quando são 3 lançamentos, é meio que multiplica meio, que multiplica meio. Com 4 lançamentos, 4 dardos, vai ficar meio, primeiro dardo de errar, meio para errar no segundo dardo, meio no terceiro lançamento ou terceiro dardo e meio no quarto. Vai ficar meio, que multiplica meio, que multiplica meio, que multiplica meio. Multiplicam-se os denominadores, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. O numerador, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. Portanto, o resultado é 1 sobre 16. 1 sobre 16, será que dá menor que 1 sobre 10? Com certeza sim. 1 sobre 16, essa probabilidade com 4 dardos, é menor do que 1 sobre 10. Diminui a probabilidade de não pontuar, correto? Porque 1 sobre 16 é menor que 1 sobre 10. Já disse que para saber que 1 sobre 16 é menor, quando o numerador aqui é maior que 10, perdão, o denominador 16, como no caso é maior que 10, esse número aqui vai dar menor do que 1 sobre 10. Já vimos que 1 sobre 10 é 0,1. Se você usar a calculadora, por curiosidade, para aprender é bom, pega a calculadora, pega 1 e divide por 16. Vai dar 0,0, a primeira casa decimal, décimo, 625. 0,0625 é menor do que 0,1. Portanto, 4 dardos já vai tornar a probabilidade de não pontuar menor que 10% e, portanto, de pontuar aumenta. E ele quer aumentar. Qual é a pergunta? Qual a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para aumentar a probabilidade de não pontuar? Bem, se eu colocasse 5 dardos, aumentaria mais ainda a probabilidade. Porém, ele quer o quê? Quantidade mínima. Você vai ficar como resposta justamente com os 4 dardos, que é a quantidade mínima para que a probabilidade de não pontuar seja menor que 1 sobre 10. Vamos ver a resposta. Resposta: 4 dardos, alternativa B de bola. Se você gostou, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado.